Olá, tudo bem com você? Vamos ao resumo da lição? Estamos estudando o livro de Hebreus e este é o nosso guia de estudos. Se você não tem ainda, será muito importante adquiri-lo ainda para acompanhar nossos estudos diariamente, tá bom? Então, convido a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos? A lição desta semana tem por título A Mensagem de Hebreus. Começamos a semana passada com algumas curiosidades sobre este material. O verso da semana está em Hebreus capítulo 8, verso 1, que nos diz o seguinte: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu. Uma das coisas muito importantes que precisamos aprender é que Paulo escreveu a carta aos Hebreus para fortalecer a fé dos crentes em meio às provações. E deixa eu te dizer uma coisa, temos nesses últimos anos vivido tempos difíceis, não é verdade? Por isso, estudar o livro de Hebreus é muito essencial nesses últimos dias, pois o livro de Hebreus nos traz uma importante mensagem para que possamos permanecer firme, ter nossa fé cristã ainda mais alicerçada em Cristo. Paulo lembrou a eles e por extensão a nós que as promessas divinas serão cumpridas por meio de Jesus, que está sentado à direita do Pai e que em breve nos levará para casa. Que coisa maravilhosa! Nesse interim, queridos, Jesus é o mediador das bênçãos do Pai para nós. Portanto, precisamos nos apegar à nossa fé até o fim. Como observamos na semana passada, os primeiros cristãos do Novo Testamento leram Hebreus como uma carta do apóstolo Paulo. Estritamente falando, porém, o escritor da carta aparenta ser anônimo. Podemos ver isto quando lemos toda a carta de Hebreus. Isso gerou um debate que deu origem a pelo menos 13 possíveis candidatos à autoria. Como por exemplo, Lucas, Barnabé, Judas, Estevão, Príscila e Áquila, Apolo ou mesmo Maria, a mãe de Jesus. O anonimato pode até sugerir que sua mensagem seja mais importante do que sua identidade. Ao mesmo tempo, seríamos negligentes se deixássemos de reconhecer que Ellen Goldwhite atesta a autoria paulina do livro de Hebreus. Seguindo em frente com fé nesta revelação divina, ao longo das lições desses trimestres, iremos nos referir ao autor como sendo o apóstolo Paulo. Porém, existe ainda pelo menos 4 fatores que podem usar para reconhecer Paulo como a autoria desta carta. Vamos então a esses fatores. Em primeiro lugar, o autor deve ter sido bem instruído. Hebreus tem de longe o melhor grego do Novo Testamento. Em segundo lugar, o autor estava familiarizado com os métodos judaicos de interpretação das Escrituras, como o argumento por analogia e outras técnicas semelhantes. O terceiro fator nos traz a entender que o autor conhecia bem as Escrituras judaicas. Hebreus tem o uso mais extenso de citações do Antigo Testamento. Isso é importante entender, pois aquele ao qual escreveu tinha um bom conhecimento dessas Escrituras antigas. O quarto fator é que o autor conhecia Timóteo. Você vê isso em Hebreus 13, verso 23. Todos esses fatores falam em favor e não contra a autoria paulina. A lição desta semana enfatiza 2 temas principais, é o que iremos trabalhar ao longo deste resumo. O primeiro é o Cristo nosso Rei e o segundo é Cristo nosso Mediador. Com isso, iremos dar ênfase nesses 2 temas em nosso resumo hoje. Vamos juntos aprender mais sobre o Hebreus e sobre a mensagem que ele traz para nossos dias? Vamos estudar então Cristo, nosso Rei. O ponto principal de Hebreus é que Jesus é o governante que está sentado à direita do Pai. É isso que nós lemos no texto da semana. Os 2 primeiros capítulos de Hebreus focalizam Jesus como Rei. Vejamos então Hebreus capítulo 1, verso 1 e o verso 2, o qual traz uma mensagem e um texto maravilhoso. Leia comigo então.
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Queridos, o autor aqui descreve Cristo como, primeiro, o profeta por meio do qual Deus falou. Segundo, o Criador que fez o universo. Olha que coisa interessante. Terceiro, o herdeiro de todas as coisas. Quarto, a representação do ser de Deus. Quinto, o sustentador de todas as coisas. 6, o sacerdote que providenciou a purificação dos pecados. E 7, o rei que se assentou no seu lugar de honra. Estes 7 itens que acabei de falar está bem explícito no texto bíblico que acabamos de ler. O comentário bíblico sobre o livro de Hebreus, edição eletrônica da plataforma Logos, nos traz a seguinte citação. O leitor de Hebreus fica imediatamente tomado de surpresa pelas numerosas citações de salmos que o autor usa para fortalecer seu ensino sobre a superioridade de Jesus Cristo. Somente no primeiro capítulo, ele inclui 5 citações do Saltério e 2 de outros livros. No capítulo seguinte, as citações de salmos ocorrem mais frequentemente. Elas quase se tornam a marca registrada desta epístola. Você pode conferir isso no comentário bíblico. A segunda parte desta lição está em Cristo, nosso mediador. E aí estamos caminhando para o final deste material desta semana. Hebreus 5, 6 e 7 apresentam a segunda função de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. O autor explica que isso cumpre uma promessa que Deus havia feito ao prometido rei davídico, de que ele seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mediador é alguém que se interpõe entre duas partes para chegar a um acordo ou estabelecer um relacionamento. No judaísmo, Moisés é o mediador principal da aliança do Sinai. Você pode ver isso em Gálatas 3, verso 19 e verso 20. Nas epístolas pastorais, Paulo disse que há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, 1 Timóteo 2, verso 5. Hebreus afirmou, Jesus é também mediador de superior aliança, Hebreus 8, verso 6. Ou mediador da nova aliança, Hebreus 9, 15 e 12, verso 24. Surgem então duas perguntas, e aí eu quero lhe fazer para que você possa refletir um pouco comigo e também juntos irmos descobrindo muitas coisas. Primeira pergunta, o que é essa aliança em Hebreus? E a segunda pergunta, por que nova aliança e melhor? Sobre a primeira pergunta, a aliança em Hebreus se refere a um acordo vinculante, um acordo entre suas partes. Paulo falou sobre a aliança antiquada e envelhecida, lá em Hebreus capítulo 8, verso 13, e a nova ou superior aliança em Hebreus 7, verso 22, Hebreus 8, verso 6. Com a primeira, Deus estabeleceu um sistema de sacrifício, com sacerdote, levitas e cerimônias, Hebreus capítulo 5, verso 1 a 4. No entanto, a perfeição moral não podia ser alcançada por meio desse sacerdócio, pois ele era fraco e ineficaz. Você confere isso em Hebreus capítulo 7, verso 11 e verso 18. Sobre a segunda pergunta, na segunda aliança, Deus não escolheu um mero sacerdote mortal, mas aquele que vive para sempre. Hebreus 7, verso 24. Não havia mais ofertas de touros e de bodes que nunca poderiam tirar os pecados do povo. Cristo se ofereceu uma vez por todas. Confira isso nos diversos textos que você vê aqui a seguir. Ele veio para remover o pecado por meio de seu próprio sacrifício, Hebreus 9, verso 26, e limpar a consciência das obras mortas, Hebreus 9, verso 14. Essa é a razão pela qual a segunda aliança é qualitativamente superior. Cristo é o mediador desta aliança superior, nova e melhor. Cristo é nosso mediador.
Os sacerdotes eram designados para representar os seres humanos e mediar seu relacionamento com Deus e com o que lhe pertence. Os sacerdotes eram mediadores. Eles ofereciam sacrifício em nome do povo, visto que o povo não podia trazer esses sacrifícios a Deus pessoalmente. Que coisa interessante, né? Os sacerdotes também ensinavam a lei de Deus ao povo. Eles eram especialistas nos mandamentos divinos e responsáveis por explicá-los e aplicá-los ao povo. Por fim, também tinha, queridos, a responsabilidade de abençoar em nome de Yahvé. Por meio deles, Deus mediou sua boa vontade e propósitos benéficos para o povo. Que estudo surpreendente! Mas não para por aqui ainda, tá bom? Em Hebreus capítulo 8, 9 e 10, focaliza a obra de Jesus como mediador de uma nova aliança. Se você ler esses capítulos, você aprenderá mais um pouco sobre isso. A antiga era simplesmente um prenúncio das coisas boas que viriam. Suas instituições foram projetadas para prefigurar e ilustrar a obra que Jesus faria no futuro. Jesus ministra no verdadeiro santuário e nos dá acesso a Deus. Os sacrifícios de animais prefiguravam a morte de Jesus como sacrifício em nosso favor, mas o sangue deles não podia limpar a consciência. Contudo, a morte de Cristo purifica a consciência para que possamos nos aproximar de Deus com ousadia. Confira isso no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao verso 22. E por fim, quero trazer o pensamento, uma citação de Ellen White que nos diz: leia comigo. Cristo era o fundamento e a vida do templo. Os cultos realizados nele simbolizavam o sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio foi estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrificial era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Não havia eficácia nessas ofertas quando se consumasse o grande acontecimento para o qual haviam apontado por séculos. Desejar todas as nações, página 165. E aí, me diga, você gostou deste vídeo? Então lhe espero na próxima semana para mais um resumo da lição. Mas não para por aqui ainda, tá bom? Deixa eu te dizer, lhe desejo uma maravilhosa semana para você e para a sua vida. E que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã, sejamos então reavivados pela palavra de Deus. Quero orar com você e agradecer a Deus por muitas bênçãos que Ele nos concedeu neste início de semana e que nesse novo ano sejamos fortalecidos pelo poder da esperança da volta de Jesus. Feche seus olhos e ore comigo. Obrigado, Senhor, por este início de ano. Obrigado por Tua bondade, por Tuas misericórdias e porque temos a oportunidade de estudar a Tua palavra. As escreve, ó Deus, em nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Ti. Fortalece a nossa esperança na bendita volta do Senhor nas nuvens dos céus para nos buscar. É o que oramos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nos encontramos então na próxima semana.